Numa companhia com 10 setores de atendimento, o setor que realiza 80 atendimentos semanais teve, em uma semana, um acréscimo de 30% no número de atendimentos em relação à semana anterior, e os demais mantiveram o mesmo número de atendimentos. A variação média semanal de atendimentos da companhia em relação à média de atendimentos da semana anterior foi. Então, essa é uma questão com um enunciado um pouco mais extenso que fala de média e porcentagem junto, né? Pessoal, então são 10 setores, tá? Então o que nós temos lá é o seguinte, olha, tem uma média, eu vou chamar de M1, só para a gente lembrar que é uma média 1, tá? E aí você tem lá o setor 1, né? O número de atendimento do setor 1, mais o número de atendimento do setor 2, vou colocar como S, tá? Mas, e aí vai até o 10º setor. Eu não sei, não me falaram esses valores, então não tem problema, eu registro dessa maneira aí. Eu sei que para fazer a média eu preciso dividir isso pela quantidade de setores. Então, isso aí é a média 1, a média da semana anterior, antes de ter esse acréscimo. Só que dá para melhorar um pouquinho com uma informação que foi sugerida. Eu vou supor que o setor 1, o primeiro setor que eu estou chamando, é que tem esses 80 atendimentos semanais. Então, eu vou reescrever isso, tá? Eu já podia ter feito dessa maneira, mas queria ilustrar a ideia da média primeiro para vocês, né? Então você tem aqui a média 1 ainda, desculpa, né? A média 1 ainda, só trocando o valor ali, ó. A média 1, tá? Ele nos forneceu e eu vou supor que é no setor 1 esse 80. Os demais eu não sei, então eu vou manter S2, setor 3 e assim por diante até a gente encaminhar isso para o setor 10, né? Então é isso que nós temos aí para representar a média, tá bom? Só que ele falou que aumentou 30%, né? Então, peraí, se aumentou 30%, né? A gente tem aqui, eram 80, e aí nós tivemos um acréscimo de 30%, tá? Então, que eu penso aqui, né? Você pode fazer a conta, mas aí você está de 10 em 10. O que, que é isso aqui? É 3 vezes 10%. 10% dá 8. 8 vezes 3 dá 24. Então, um acréscimo de 24 atendimentos. Ah, mas não consigo e tudo, prefiro o cálculo, tenho que registrar. Então é isso, faça isso, olha. 30 sobre 100, né? Um lento aqui. 30 sobre 100 é de um total de 80, tá bom? E é isso que nós temos. E aí você faz a conta para ver o 24 que eu falei aparecendo, ó. Cortou 2 zeros em cima, 2 embaixo, 3 vezes 8, 24, né? Bom, isso não é o que se tem após os 30%. São só exatamente os 30%, né? Então aqui você ainda tem mais os 80 que tinham lá. Então, peraí. Depois desse acréscimo, eu posso vir aqui e escrever uma segunda média. Veja se você concorda comigo. Um segundo jeito de escrever. Uma média 2 que eu vou escrever assim, olha. O setor 1 era 80. Agora, são 80 mais 24. Eu poderia pôr esse número, mas por uma questão mais prática, eu não vou somar e pôr um número só, não. Eu vou deixar bem assim, ó. 80 mais 24. Isso aqui você sabe que é o setor 1 agora. E os outros? Os outros se mantiveram. Setor 2, setor 3 e assim por diante até o setor 10. Isso, para calcular a média, a gente divide pelos 10 setores. Lembrando que aqui eu poderia ter colocado 104. Não me interessa nesse momento, você vai entender o porquê. Eu vou reescrever isso de modo que eu quero deixar esse 24 para depois, tá? Porque foi o que acrescentou e é essa a diferença da média, né? Então você pega aqui a média 2, eu consigo escrever assim, ó, 80 mais setor 2, setor 3 até o 10º setor. Tudo isso sobre 10, só que aí tá faltando um detalhe.
né? Eu não coloquei o 24, então eu vou deixar ele aqui por último, só troquei ele de posição, nós estamos numa soma mesmo aqui, não tem problema essa alternância aqui, né? Pôr o 24 lá no final. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero destacar isso aqui para vocês agora, ó. Então eu quero destacar isso aqui, ó, né? O que é isso? Isso aqui é exatamente a média 1. E aqui nós temos um 24 sobre 10 que está diferente. Mas então eu posso escrever, veja se você concorda, que a média 2 é exatamente igual à média 1 mais 24 sobre 10. Só que aí, nós sabemos então que a média 2, perdão, é igual à média 1. Tá aqui, média 1, mais, olha só, 24 dividido por 10 dá 2,4. Então, em média, foram atendidos mais 2,4, né? Que ele está perguntando aqui na questão, né? Então, olha só. A variação da média semanal de atendimentos da companhia em relação à média de atendimentos da semana anterior foi, né? Então, variou de uma semana para outra, né? Esse 2,4 atendimentos aqui, tá? Porque esse 24, que foi o 30% que entrou aqui, né? Teve um efeito ao ser dividido por 10 de 2,4.